É, meu povo, a Copa do Mundo acabou, o Brasil foi eliminado, a Argentina foi campeã, deu tudo errado pra gente, mas já vamos começar a pensar no Hexa em 2026. E o que a gente pode fazer agora? Começar a planejar a nossa viagem para buscar esse título. E é isso que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, como começar a planejar, quais são as opções viáveis que a gente pode usar para rentabilizar o nosso dinheiro até lá e a gente ter uma condição de, quem sabe, viajar até lá e ver o Brasil ser campeão. Vou mostrar também as opções que não devem ser usadas para esse tipo de objetivo e vou dar também algumas dicas importantes que vão ajudar a gente nesse planejamento para aumentar a possibilidade da gente conseguir atingir esse objetivo. Para quem não sabe, a Copa de 2026 será em 3 países diferentes pela primeira vez na história, nos Estados Unidos, no Canadá e no México. Eu já estou traçando esse planejamento e esse objetivo para em 2026 eu conseguir estar lá. Então, pessoal, fique até o final porque esse vídeo vai acrescentar demais, tanto em conhecimento sobre investimentos, como para quem tem esse planejamento, assim como eu. Então, roda a vinheta. Para quem não me conhece, meu nome é Pedro Abreu, eu falo sobre finanças e investimentos, como construir uma carteira de investimentos diversificada, segura, focada na multiplicação de patrimônio ao longo do tempo e focada na geração de renda passiva mensal. Então, de antemão, já peço para se inscrever no canal. Estamos aí buscando chegar aos 500 inscritos, então conto com a sua ajuda. Se puder, deixa um like, deixa o seu comentário também, que me ajuda demais, beleza? Então vamos lá, pessoal. A próxima Copa do Mundo está marcada exatamente para o dia 8 de junho de 2026, ou seja, para daqui mais ou menos 3 anos e meio. Então esse é o nosso prazo que a gente tem para juntar, para multiplicar nosso patrimônio e chegar lá na frente com essa condição de cumprir esse objetivo. Então aí a gente pode falar que a gente tem um curto para médio prazo. Para curto e médio prazo, a gente precisa alocar o nosso capital em um investimento que tenha uma certa previsibilidade e que tenha liquidez lá na frente, que tenha liquidez no vencimento. Então de cara a gente já vai descartar qualquer investimento de renda variável. Investimentos de renda variável como ações, fundos imobiliários, ações do exterior, REITs, ETFs, são investimentos para o longo prazo, ou seja, para daqui 8, 10, 15, 20, 30 anos. Então, como é um objetivo para daqui a apenas 3 anos e meio, nem pense em investir em ações, fundos imobiliários, porque é um mercado que possui volatilidade, grande volatilidade. Então a gente não faz a menor ideia de como vai estar esse mercado nesse prazo. Então a gente já pode descartar essas classes de ativos que não vão servir para esse objetivo. Então, Pedro, o que sobra para a gente poder investir? Os investimentos de renda fixa. Investimentos de renda fixa que são atrelados, em sua grande maioria, à taxa Selic, ao CDI e ao IPCA, possuem previsibilidade e segurança, a depender, obviamente, do título escolhido. E esses são os requisitos principais para a gente investir nesse tipo de objetivo. Eu fiz algumas pesquisas e verifiquei alguns relatos que essa Copa, a Copa desse ano, a Copa do Catar, foi uma das mais caras, tanto em relação a ingresso, em relação a estadia, em relação à passagem, tudo ficou muito mais caro. Então eu vi pessoas que gastaram de 50, 70, 100 mil reais para fazer essa viagem. Agora, essa Copa de 2026 tende a ser muito mais barata, muito em função das sedes serem em países mais próximos, ou seja, as passagens são mais baratas, as estadias são mais baratas. Então eu fiz alguns cálculos, fiz algumas pesquisas, tanto de estadia, preços de ingressos e tudo mais, e uma viagem aí de 15, 20 dias, né, dá para fazer na casa aí dos 25 a 30 mil reais. Óbvio que isso vai variar de cada um, né? Tem gente que vai querer gastar 100, vai querer ficar num hotel muito mais caro, vai querer gastar em restaurante muito mais caro, vai querer em todos os jogos, vai querer ficar em mais dias. Mas também vão ter aquelas pessoas que vão fazer viagens muito mais baratas, um orçamento muito mais baixo, vai querer ficar em hotéis muito mais simples, em hostels, por exemplo, vai gastar muito menos com alimentação. Lá nos Estados Unidos tem acesso à alimentação muito mais barata. Isso vai depender e vai variar de cada um. Porém, eu fiz uma média em valores que sejam mais acessíveis e eu fiz aí na casa dos 25 a 30 mil reais, incluindo tudo. Então, o nosso objetivo é chegar lá em 2026 com um patrimônio investido acumulado por volta aí de 30 mil reais, que vai nos possibilitar essa viagem. Aqui no site do Tesouro Direto, onde a gente pode fazer algumas simulações, tá? Nos títulos que estão disponíveis aqui pra gente. Como a gente precisa de liquidez, a gente precisa estar com esse dinheiro disponível
lá em 2026, a gente poder sacar ele com segurança, a gente tem o Tesouro Selic como opção. O Tesouro Selic tem liquidez diária e a gente pode sacá-lo a qualquer momento. Então a gente pegaria aí o Tesouro Selic 2027, que é o título mais seguro, com liquidez, é o investimento mais tradicional que existe. Então a gente vem aqui simular, fazendo uma simulação aqui no Tesouro Selic 2027, que é o título mais seguro que existe, fazendo aportes mensais ali por volta de R$600, a gente chegaria no mês 4 de 2026 com um patrimônio acumulado de R$27.800. Obviamente, pessoal, que essa simulação é com base na Selic atual. Essa Selic ela vai sofrer variações ao longo do tempo. Obviamente, ela pode subir mais, ou seja, o investimento acaba tendo que ser um pouco menor, ou ela pode cair e o investimento ter que ser o aporte mensal ser um pouco maior. Mas a ideia aqui do vídeo é só para vocês terem uma base, uma ideia de quanto vocês teriam que investir ali mensalmente por volta de R$600 para chegar lá no mês 4 de 2026 por volta de abril com cerca de R$28 mil acumulados para esse objetivo. Então nesse caso aqui a gente vai investir por volta de R$23 mil e atingir um patrimônio de quase 28 mil. Lembrando que esse aqui, pessoal, é o investimento mais seguro que existe. Não existe nada mais seguro que os investimentos do Tesouro Direto, os títulos públicos. Outra opção interessante que, ao meu ver, é a melhor opção, na verdade, seria o Tesouro IPCA 2026. Por que o Tesouro IPCA 2026? Porque ele já tem um vencimento ali para 2026, que é o nosso objetivo, a nossa viagem é para 2026. A data do resgate é próxima à viagem, então não tem problema se a gente sacar um pouquinho antes. Então ele vai ter uma rentabilidade, ele tende a ter uma rentabilidade melhor. Por quê? Porque ele vai estar nos assegurando ao longo desse tempo o IPCA, que é o índice de inflação, mais uma taxa pré-fixada. Então a rentabilidade tende a ser melhor nesse prazo, melhor do que o Tesouro Selic. Porque a gente pode ver para o vencimento ali, a gente investir nos mesmos R$600 mensalmente, a gente chegaria ali por volta de R$30.900. Tá certo que para a gente ser justo, a gente resgatar no mês 4, igual a gente fez na comparação do Tesouro Selic, vai dar por volta ali praticamente a mesma coisa, por volta de 28, 29 mil reais. A diferença não vai ser muita. É igual eu falei, a tendência é que o Tesouro IPCA te remunere melhor. Porém, qualquer uma das opções seriam opções viáveis, seriam boas opções para esse tipo de objetivo. Lembrando que a diferença entre um e o outro está exatamente no indexador, no Tesouro Selic. Ele vai rentabilizar com base na Selic e o Tesouro IPCA vai rentabilizar com base no IPCA mais uma taxa pré-fixada. Então, em prazos maiores, o Tesouro IPCA tende a performar melhor. Por isso, ele, na minha opinião, seria a melhor opção. Lembrando, pessoal, para esse tipo de objetivo, o investimento ele tem que cumprir critérios essenciais, como segurança, previsibilidade de retorno, boa rentabilidade, obviamente, e que nos proteja da inflação a longo prazo. E o Tesouro IPCA, a principal função é nos proteger da inflação. O Tesouro Selic também nos protege, porque geralmente quando a inflação está alta, a Selic também está alta. Então o Tesouro Selic também vai nos proteger da inflação. Mas nesse objetivo, o Tesouro IPCA cumpre uma função melhor. Então a gente tem aqui a melhor opção é o Tesouro IPCA. Ele tem altíssima segurança, tem liquidez no vencimento, a gente vai poder resgatar lá tranquilamente quando estiver próximo à viagem. Tem uma ótima rentabilidade e vai nos proteger da inflação ao longo do tempo. E é claro, pessoal, você vai encontrar também alguns títulos privados emitidos por bancos, onde você pode encontrar uma rentabilidade melhor, um IPCA mais 7, um IPCA mais 8, mas lembre-se sempre da relação risco-retorno e ficar atento ao vencimento. A gente tem que ter liquidez, conseguir sacar esse dinheiro antes da viagem. Não adianta a gente pegar um IPCA mais 8 para 2035, que não faz sentido você resgatar antes. Então a gente tem que buscar um título que tenha um vencimento próximo ao nosso objetivo. Então você vai encontrar aí diversas opções aí no mercado, mas o melhor, o mais seguro, ou melhor previsibilidade são os títulos do Tesouro. Agora eu vou passar para vocês duas dicas importantíssimas que vão ajudar nesse planejamento. A primeira dica é em relação ao dólar. A gente tem que pensar que o dólar em 2026
provavelmente vai estar mais caro do que hoje. Se hoje ele está na casa dos 5,20, 5,30, 5,40, a gente não tem como saber se ele vai estar 4, se ele vai estar 5, se ele vai estar 7, se ele vai estar 8. Não tem como a gente prever isso, né? Como que faz pra gente se prevenir em relação a isso, a esse aumento do dólar, para não chegar na véspera da viagem e você pagar muito caro pelo dólar? Ir comprando aos poucos, todo mês você compra um pouquinho, abra uma conta no exterior. Hoje em dia existem vários bancos digitais, que você consegue fazer essa remessa online de maneira fácil, sem precisar comprar o dólar físico, sem precisar comprar a moeda diretamente. Você faz remessas, vai fazendo remessas aos poucos, sem contar que nessas contas internacionais que você consegue abrir em diversos bancos, como o C6, a própria Avenue, a Nomad, Wise, você vai pagar muito menos IOF e vai pagar pelo dólar comercial. Então sai muito mais em conta você ir mandando ali todos os meses, aos poucos, e fazendo um preço médio no dólar, não deixar para a última hora e você correr o risco de pagar muito caro. Segunda dica importantíssima, pessoal, é o que eu falo muito lá no meu Instagram: comece a acumular milhas aéreas. Comece a usar um cartão de crédito que pontue as compras que você vai usar ali no seu dia a dia. Você já começa a acumular milhas. E além disso, busque o conhecimento para você participar das promoções. Existem muitas promoções bonificadas onde você consegue comprar pontos mais baratos, convertê-los em milhas, conseguir acumular essas milhas de uma maneira muito mais barata. É o que a gente ensina lá dentro do nosso clube, do Clube Invest, onde eu passo todas as promoções detalhadas para os alunos. Toda promoção vantajosa que sai, eu gravo um vídeo, explico detalhadamente o passo a passo que cada um deve fazer para acumular e mostro na prática tudo isso. À medida que você vai acumulando milhas, participando dessas promoções, usando o seu cartão de crédito, você vai acumulando uma quantidade significativa para que lá na frente você tenha a possibilidade, por exemplo, de trocar por uma passagem que você gastaria ali 3, 4 mil reais, ela vai sair muito mais barata para você. Você pode usar milhas também para trocar por hospedagem, trocar por um aluguel de carro, então vai deixar sua viagem muito mais barata. Então aí a gente tem 3 anos e meio para investir, acumular milhas, participar de promoções e acumulando milhas, e a chegar lá na frente você ter condição de trocar por uma passagem, trocar por uma hospedagem, já ter uma boa quantidade de dólar acumulado e ter o dinheiro para você viajar. Você não precisar se endividar lá na frente. Eu quero ir para a Copa de qualquer maneira, vou pegar um empréstimo. Não, tudo é feito com planejamento. A gente tem 3 anos e meio para se planejar, para acumular milhas, para comprar dólar, para investir esse dinheiro, para chegar lá na frente você ir viajar com tranquilidade, sem nenhuma preocupação. E por último, pessoal, lembrando, obviamente, se você for para os Estados Unidos, se você quer ir para a Copa e ir para o Canadá, você precisa tirar o visto americano, precisa ter um passaporte. Obviamente, então você também, para quem não tem, precisa começar a tomar essas providências para o quanto antes adiantar essa documentação e aí sim começar a focar nesse planejamento. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Foi um prazer ter você aqui comigo. Então, mais uma vez, não deixe de se inscrever aqui no canal, deixe seu like, me fala aqui se você gostou desse vídeo e até uma próxima oportunidade. Valeu!